obrigado aí pela oportunidade. Eu sou a Natália, eu sou engenheira de computação de formação, com mestrado também na área de engenharia da computação, pela USP. E aqui na Alemanha eu faço meu doutorado na área de ciência da computação, né? E trabalho na minha pesquisa com a área de interação humano e inteligência artificial, ou um pouco parecido com o que a gente fala de interação humano-computador, né, também. Então, é uma sub-área, né, dessa área aí. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre uma pesquisa que eu realizei, publiquei um artigo sobre, né, que faz parte dentro do escopo do meu doutorado, né. Então, eu trabalho principalmente com avaliação de confiança, ou em inglês a gente fala de trust, né? Então, de trustworthy AI e coisas do gênero, voltado para agentes conversacionais, né? Na área de aconselhamento de carreira, que é um estudo de caso dentro da área da educação, né? Então, só para meio que sintonizar vocês aí em relação uma introdução bem breve, né? A gente tem o aconselhamento de carreira dentro da União Europeia, países europeus, ela é parte de muitos dos currículos educacionais. Então, por exemplo, aqui na Alemanha é bastante comum existirem aconselhamentos em grupo, por exemplo, em sala de aula, ou também ofertas pela agência de empregos, principalmente, né, para estudantes, ou até universidades também que oferecem vários tipos de aconselhamento, e uso de ferramentas aí digitais também é bastante comum dentro dessa área, né. Só que uma das coisas que tem, principalmente dentro da Alemanha, para as pessoas talvez que conheçam mais o sistema alemão, é que ele é um sistema bem complexo, né? Ele não é um sistema simples de navegar e de escolher carreiras e de entender as diferenças entre, né, fazer um Ausbildung ou ir fazer um Fachabitur, Abitur, né? Tudo isso, introduzem várias complexidades no sistema, e claramente também hoje tem muito mais carreiras do que se existia antigamente, né? Então, isso coloca uma demanda muito grande, né, por aconselhamento de carreira hoje em dia dentro do sistema, que não é possível de suprir com, né, deficiências aí de ter profissionais suficientes para essa demanda. E, por outro lado, quando a gente pensa também de comportamento mais atual dos estudantes que estão hoje nas escolas, né, de uma forma geral, eles têm às vezes, uma dificuldade grande de uma certa vergonha, ou até desconfortáveis, de ter uma interação maior com adultos para discutir assuntos, assim, mais complexos, né. Isso é bem, eu acho que bem normal do adolescente, né, vamos dizer assim. Então, por outro lado, a gente tem um crescimento cada vez mais rápido da área de IA, e acho que desde do advento do ChatGPT, que um que a gente chama de agente conversacional generativo, né? Ou a gente também fala de IA generativa, então tem vários sinônimos para coisas similares, né? E isso tem mudado muito, inclusive mudado muito isso dentro da área da educação, né? E como os estudantes também estão interagindo com esse tipo de ferramenta, né? Então, hoje a gente vê ensino e aprendizagem, né, sendo utilizado tanto por alunos como professores, né, na área de administração, avaliação também, né, de alunos, em vários domínios educacionais, mas a maioria das pesquisas é focada na parte de educação superior. Tem muito poucas pesquisas, principalmente na área de educação, de ensino médio, né, seria aqui, e etc, né. Então, e outra coisa também que isso tem sido bem recente, que os estudantes têm percebido chatbots cada vez, assim, como menos julgadores. Isso foi uma coisa que
alunos, né, verbalizaram nos meus testes, que eles acham que chatbots, eles julgam menos eles do que outras pessoas julgariam, né? Então, só para a gente, né, falar a mesma língua, o que é um agente conversacional? Basicamente, é um sistema de software que interage com usuários através da linguagem natural, isso pode ser tanto por texto quanto por voz, a ideia de conversa sempre é uma via de dupla mão, né? Então você dá uma entrada e recebe alguma resposta em relação a isso. Então, isso vamos dizer, o que seria uma conversa nesse sentido. E a gente tem muitos exemplos né, que acho que todos nós já interagimos com Alexa, Siri, tudo isso são agentes conversacionais. E o que são agentes conversacionais de carreira ou de aconselhamento de carreira? São basicamente chatbots, ou que a gente, né, são sinônimos, né, que são desenvolvidos para ajudar os usuários a explorar várias questões pessoais, como interesses, hobbies, habilidades, preferências, etc., com a ideia de que eles vão receber, né, alguma recomendação, algum direcionamento em relação a ocupações, caminhos educacionais que fazem mais sentido para eles, né? E etc. E tem várias formas de se implementar agentes conversacionais, tanto de carreira aqui é um caso específico, mas quando a gente está falando de agentes conversacionais, tem várias formas de implementar. O formato mais antigo, que existia muito mais fortemente antes do ChatGPT, né, ou das IAs generativas, era o que a gente chama de agentes baseados em intenções. Então, o modelo, ele tentava classificar aquilo que o usuário colocava dentro de intenções do que ele está tentando dizer, e com isso você tem como se fosse um certo script para saber qual é o tipo de resposta você vai dar, dependendo da intenção do usuário, e os agentes mais atuais, a gente tem usado muito baseados no que a gente chama de Large Language Models, ou modelos grandes, né, de linguagem, que são basicamente aí as IAs generativas também, né, que a gente chama. E o que é o Embodied Conversational Agent? Só para a gente, né, ir mais um passo além. Os agentes conversacionais mais conhecidos, né, normalmente eles são por texto ou por voz, e tem uma comunicação verbal, né? Então, a gente tem comunicação verbal, que pode ser por voz, com síntese de voz também, mas perdem numa coisa que é muito importante quando a gente tem uma comunicação mais humanizada, que é a comunicação não verbal, né? Então, quando a gente está atuando na parte de tentando inserir a comunicação não verbal, a gente pensa em trazer mecanismos mais antropomórficos para os agentes conversacionais. Então, normalmente esses tipos de agentes, eles têm algum tipo de forma física, né, ou avatar também, né, que a gente pode chamar de avatares. Podem ser virtuais, podem ser também robôs também, são, né, formas corporificadas, né, que tem algum tipo de corpo. Não necessariamente precisam ser humanoides, né, no sentido de ser com formatos humanos, mas podem ser também sei lá, animais, outros tipos de representações, mas a ideia é justamente trazer uma conversa multimodal, onde a gente combina tanto a comunicação verbal quanto a comunicação não verbal, né? E também a tentativa de ter traços de personalidade, gestos, expressões faciais, né, na questão da comunicação não verbal, e com o objetivo final de tornar a conversa mais humanizada, mais humana, né? Bom, mas eu estou, na verdade, focando num aspecto mais específico nisso, que é a relação da confiança, né? A confiança dos usuários nesse tipo de agentes conversacionais. Por que eu estou focando nisso, né? Na minha pesquisa? Porque a
Confiança, ela já é conhecida como um fator crítico na adoção desse tipo de agente, né, dentro da literatura. A confiança, de uma forma geral, não só em agentes conversacionais, mas até mesmo quando a gente está lidando com relacionamento humano, a confiança, ela influencia os resultados de aprendizagem e o envolvimento do estudante no processo, então é importante a confiança para a aprendizagem, e ela é impactada por vários aspectos que existem alguns trabalhos que medem aspectos específicos, mas, né, a minha ideia é tentar meio que sistematizar isso, né? E qual é minha base teórica? Eu uso o conceito do Maia, né, de confiança. Esse conceito de confiança, ele é muito utilizado na área de interação humano-computador. É um conceito, na verdade, importado do conceito de confiança interpessoal, né? Então, entre pessoas, né? Que basicamente a gente usa a ideia de que a confiança é o desejo ou a propensão de uma parte de ser vulnerável às ações de outra parte, né? Baseado na expectativa que essa outra parte vai fazer alguma ação importante a pessoa que está se tornando vulnerável a ela, né? Então, basicamente, a ideia é que eu tenho, então, uma parte que é a que está confiando, ou trusting part, que seria o estudante, ele tem uma propensão a confiar, né, em um embodied conversational agent, que é basicamente um trustee, né, que eu tenho aqui. Bom, normalmente, né, hoje, dentro da área de interação humano-computador, a confiança, e também dentro do conceito do Mayer, ela é baseada em em três pontos, né, assim, três construtos principais, que a integridade, a competência e a benevolência. Então, eu confio numa pessoa que se mostra para mim íntegra. Eu confio em uma pessoa que se mostra competente naquele domínio que eu estou conversando, por exemplo. Ou eu confio também, né, numa pessoa que se mostra benevolente, ou que mostra que está atuando em meu benefício, né? Então, isso é um conceito bastante utilizado na psicologia, né? De como pessoas confiam em outras pessoas, né? E também bastante utilizado na área de interação humano-computador, né? E claro, isso é importante dentro do meu trabalho com Embodied Conversational Agents, eu também acredito, né, e levo em consideração esses aspectos como importantes, né, em relação a como o usuário percebe esses agentes, né, integridade, competência, benevolência, mas eu tenho uma hipótese que apenas eles não são suficientes para explicar a confiança ou para entender como a confiança, como as pessoas confiam nesse tipo de agentes, especialmente na área da educação, né? Então, coisas que eu quero medir além disso, né, ou quero entender melhor, além da integridade, competência e benevolência, é a questão de quanto que eu percebo que esse agente, ele explica suas razões, ou seja, relacionado com a área de explainability, né, dentro da área de IA, que é a questão de mostrar a transparência também das ações do agente, bem como também relacionado à aparência, que é a similaridade, né, que também existem alguns poucos estudos mostrando que existe alguma correlação, e eu quero, né, sistematizar isso também. Similaridade, né, o quanto que o usuário, ele percebe o agente similar a ele próprio, tanto em aparência física, mas não só em aparência física, também em questões de valores, né, que ele pode ter, e etc, né. Então, nesse primeiro estudo que eu fiz, eu tinha a hipótese, primeiro, que eu estudei duas formas de interações com o agente, né, com esse agente, o Embodied Conversational Agent, na área de aconselhamento de carreira, porque uma das
dificuldades técnicas para a gente fazer esse tipo de testes com usuários é realmente escalar isso, né, bastante. Então, eu queria verificar se eu poderia usar, de alguma forma, mensurar através de interações por vídeo e comparar isso com o tempo real, com a pessoa interagindo de verdade, né, com a gente, e verificar o quanto que isso influenciava na confiança, né. Bom, e aí como que eu fiz nesse primeiro momento, né, primeiro experimento que eu fiz, a gente faz muito que na área de interação humano-computador, o Between Subject Design, ou também o teste AB, né, então a gente tem 2 grupos, né, ou 2 cenários de usuários e você compara esses cenários para ver, né, as diferenças em relação a algumas métricas. Eu recrutei participantes, né, que são alunos aí de escolas na Alemanha, né, então eu tive 36 estudantes que participaram nesse meu primeiro experimento, com uma média de idade aí de 14, quase 15 anos, né, então a maioria dos alunos já no ginásio, né, basicamente, então já nos anos mais para o final, né, do ensino médio, assim, e tinha 2 cenários, né, eu vou até colocar aqui a minha metodologia, né, eu tinha uma atividade de planejamento de carreira, que eu depois, se der tempo, até mostro para vocês, mas não sei se vai dar tempo. Eu tinha um cenário onde tinha um vídeo pré-gravado, né, de uma interação com o agente, esse agente tinha, né, versão masculina e feminina, e um cenário onde os estudantes, eles de fato interagiam com o agente em tempo real, no próprio ritmo, e depois deles interagirem, conversarem, né, com o agente, a gente aplicou um questionário, né, onde eles tiveram que dar uma gradação aí em relação o que eu estou chamando aqui de uma medição de confiança, então eu estou usando uma escala que a gente chama de diferencial semântica. Basicamente, a gente tem aí adjetivos opostos, então, por exemplo, confiável, não confiável, né? Assim, sempre os opostos, e o estudante ele coloca aí se está mais próximo de um lado ou mais próximo do outro, né? Além de informação sociodemográfica e etc, né, também. Aqui, só para mostrar para vocês a aparência, né, do sistema, é um sistema web, que foi desenvolvido aqui no meu instituto, né, então a gente tem aqui agentes, né, os agentes em 2 formatos, e, opa, e basicamente o meu questionário, ele mede, né, a ideia é trabalhar com esses construtos que eu falei, da integridade, competência, benevolência, mas também explicabilidade, similaridade, e para isso eu me baseei em questionários já existentes, né, alguns já eu usei na íntegra, outros eu fiz uma adaptação, né, para o meu cenário específico, e aí eu tive meus resultados, né? Então, quais foram meus resultados? Bom, eu vou tentar falar de forma simples aqui, né? Na área de. Uma das coisas, quando a gente está tentando criar uma escala, que é mais ou menos o que eu estou querendo fazer, criar um questionário que ajude a gente a mensurar a questão da confiabilidade, da confiança, desculpa, a gente tem que fazer algumas medidas para ver se a nossa escala, né? Questões estatísticas, se a escala ela segue alguns critérios, né? De, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que calcular é o alfa de Cronbach, né? E esse alfa de Cronbach, basicamente, é para verificar, porque eu tenho vários itens, por exemplo, em benevolência eu tenho 4 itens que eu uso para medir a benevolência, vamos dizer assim. Eu preciso verificar se esses itens estão de fato medindo o que eu quero medir, né? Então, quanto mais próximo do 1 aqui, melhor é a minha escala, né? Melhor existe uma consistência interna entre esses itens para medir aquilo que eu quero medir. Então, por exemplo, 0,8 quer dizer que eu tenho uma escala muito bem, que é coerente, né? Que é consistente entre si,
né? Então, eu posso utilizar para fazer medidas. Por exemplo, já a segurança percebida, que é um dos critérios que eu usei, tem uma medida negativa, ou seja, provavelmente a minha escala, os meus itens têm algum problema, eu preciso reavaliar, né, essa minha escala, ou, né, mudando às vezes a forma de aplicar, criando novos itens, ou diminuindo itens também, né, então é uma questão que a gente estuda, né? Eu, por exemplo, fiz aqui algumas análises também com subconjuntos de itens para ver se eu poderia tornar a minha escala mais coerente entre si, né? Mas eu não vou ter tempo de falar todos os detalhes aqui. Outra coisa que é muito feita na nossa área é a análise de variância com dois fatores, ou a ANOVA, né? Uma análise de ANOVA, que eu meço, eu quero entender se as mudanças que eu vejo nos grupos, ele é uma mudança que acontece randomicamente ou pode ser explicada pelas variáveis que eu estou medindo. Então, por exemplo, quanto maior o F e o p-value menor que 0,05, né? Então, melhor é isso, quer dizer que, por exemplo, no caso da competência, quando eu tenho dois tipos de grupo, realmente essa variável está sendo explicada pela essa diferença, né? Ou a animação, então, quando eu estou vendo diferença entre o gênero, né, dos ECAs, que tem alguma diferença nas médias, etc., de fato está sendo explicado porque eu apliquei gêneros diferentes, né? Não sei se dá para entender, mas é que estatística é muito rápido para explicar aqui. Mas, enfim, depois eu calculei aqui médias também dos resultados perante aí todos os cenários que eu apliquei, e eu consigo ver algumas coisas que se sobressaem, por exemplo, que o meu agente, ele, mesmo sendo no feminino, no masculino, ele, no geral, é visto como pouco antropomórfico, então eu posso melhorar a aparência dele para ser mais antropomórfico, de alguma forma. A questão da animação, né, ou seja, dos movimentos e etc., também foi, né, uma nota intermediária, então isso mostra que existe possibilidade de melhoria. Por outro lado, eu vejo também que a integridade, né, o agente foi muito bem avaliado no sentido de se aparentar ser íntegro para as pessoas. Então, isso é bem interessante, né? O que também demonstra muita competência no assunto que eu estou trabalhando aqui. E, para finalizar, outra coisa que também fazemos muito na área de interação humano-computador é verificar se existe correlação entre as variáveis, né? Então, eu estou medindo vários construtos aqui, como eu falei para vocês, né? Então, a questão de benevolência, competência, né? E aí eu quero saber, benevolência, ela se correlaciona com competência? Em que casos, né? Então, eu dividi aqui nos meus dois grupos que eu atuei, que eu fiz o teste, e eu percebi que no tempo real, na condição de tempo real, eu tenho correlações bem mais fortes, porque quanto mais próximo do 1, melhor é. Então, acima de 0,8, né, que vocês podem ver que tem vários valores aqui, né, mas o 0,8 para cima é um valor excelente, que é uma correlação alta. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui antropomorfismo e animação, eles são variáveis correlacionadas, então elas andam de alguma forma em conjunto, né? Então, uma acaba se correlacionando com a outra, tá? Então, isso aqui, claro, isso aqui ainda são resultados preliminares, né? Eu ainda estou fazendo mais testes, né? Aqui algumas coisas eu já falei para vocês, né? Então, que, por exemplo, os ECAs, os agentes masculinos foram, no geral, mais bem avaliados que os femininos, o que é bem interessante de perceber,
né? Inclusive, na interação com os alunos, a gente percebeu que os alunos achavam que a agente feminina, na verdade, era uma criança e não uma agente feminina, então foi uma observação interessante de ver, assim, da, no, na, ali mais qualitativo, né? E as correlações também, né? Eu já falei aqui para vocês. E para finalizar, né? Quais são os os trabalhos futuros aqui? Eu estou nesse momento conduzindo mais testes, né? Com mais usuários, porque quanto para ter uma validação estatística, eu preciso de bastante participantes, né? Para você poder tirar conclusões mais robustas, né? Que por enquanto eu não tenho como tirar conclusões tão robustas, porque eu só tive 38 pessoas nessa análise, né? Agora eu já tenho bem mais que isso, né? E a minha ideia, na verdade, como o grande final do meu doutorado é fazer o que a gente chama de modelagem por equações estruturais, que é basicamente eu vou calcular o quanto cada item influencia na confiança, né? Então, existe aí várias análises matemáticas e estruturais que a gente calcula isso numa equação para a gente poder validar esse questionário, né, que eu estou desenvolvendo, que ele tem validação científica, validação estatística para poder ser aplicado em vários cenários. E uma coisa que eu também já fiz, né, comecei a fazer é um estudo comparativo, eu quero entender também a diferença entre a questão da confiança em cenários culturais diferentes, né, entre, no caso aqui, alunos alemães e brasileiros, seria um primeiro estudo, eu já fiz, eu já conduzi experimentos com alunos brasileiros, né, e agora eu estou querendo fazer essa comparação no futuro aí, bem próximo. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, eu estou aí à disposição.